No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 18, está escrito assim: E ela produzirá espinhos, cardos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Irmãos, a serpente, o animal mais sagaz que o Senhor criou, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? A mulher então respondeu: Do fruto das árvores do jardim podemos até comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que nela nós não deveríamos nem de tocar, nem comer, porque senão certamente nós iríamos morrer. Então a serpente disse à mulher: Claro que não, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que o dia que comer dessa árvore vão abrir os olhos de vocês. E vocês, assim como eles, serão conhecedores do bem e do mal. Aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a Bíblia diz que ela vê como algo agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela tomou o fruto, comeu, deu também para o seu marido, ele também comeu desse fruto, e assim começou a tragédia da humanidade. A partir daí, irmãos, alguns sentimentos começam a ser verificados, sentimentos antes desconhecidos. Por exemplo, a primeira coisa que a gente verifica aqui no texto é o fato do medo. O Senhor, na viração do dia, procurou por Adão e sua mulher, e Deus anda na viração do dia no Éden e diz: Adão, Adão, onde estás? Mas ele estava escondido. E ele disse para Deus: Eu me escondi porque eu tive medo, estava nu. E o Senhor disse: Quem te fez ver, saber que estava nu? E aí Adão contou toda aquela história trágica e disse: Olha, a culpa foi da mulher que tu me destes. E Deus então voltou-se para a mulher, confrontou-se com ela, e a mulher disse: A culpa é da serpente. E Deus então confrontou a serpente, isto é, o diabo, e disse: Tu serás esmagado em tua cabeça. Mas Deus voltou-se para a mulher e disse: A partir de hoje, com dor darás à luz. Depois voltou-se para o homem e disse: Porque tu atendestes a voz da tua mulher, maldita é a terra por sua causa. E de agora em diante tu comerás do suor do teu rosto, ganharás o teu pão, e a terra que não conhecia espinhos passará a produzir uma nova espécie, passará a produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos simbolizam as crises nas quais os homens estão envolvidos. E os espinhos biológicos, são os predadores, são as anomalias, são as doenças congênitas. Certo dia eu estava lendo acerca de uma jovem que se aproximou, há cerca de 20 anos de idade, ela se aproximou de um gabinete de pastor, ela era uma estudante universitária, e essa jovem ela estava presa na penitenciária dos conflitos e complexos. E ela disse que se sentia uma pessoa revoltada e inferior porque ela nasceu com a mão torta para dentro, uma mão mirrada, um defeito congênito. E ela, coitada, ela tinha um rosto e um corpo bonito, era muito inteligente, mas ela vivia se escondendo, e vivia escondendo aquela mão com vergonha. Ela era uma pessoa totalmente deprimida, que vivia para dentro de si, encaramujada, e se escondendo e se sentindo constantemente inferior. Esses são os espinhos biológicos. A segunda lei da termodinâmica trata-se de uma descoberta de que o universo está envelhecendo. Chama-se a lei da entropia. Não existe aquilo que os cientistas chamam de evolução. Pelo contrário, o universo está num processo de involução. Ele está num processo de produção de espinhos, cardos e abrolhos, se é que vocês me entendem. Esta segunda lei da termodinâmica, ela postula que toda energia potencial que há no universo, uma vez utilizada, ela se transforma em energia calorífica, isso é energia térmica, que nunca mais terá o mesmo potencial energético. Ou seja, em poucas palavras, toda energia está se desgastando e o universo está envelhecendo. A Bíblia diz que o universo está envelhecendo, que ele seria enrolado como um pergaminho e que se gastaria como uma roupa velha. Poderia falar dos espinhos ecológicos, mas creio que os espinhos que estão em nosso meio e que mais nos prejudicam, que nos afligem,
que são os mais calamitosos, são os espinhos da humanidade. São os espinhos que estão na alma do homem, os espinhos que estão no espírito, os espinhos que estão em nossas almas. E talvez você esteja me ouvindo nesse vídeo e esteja ferido por esses cardos, abrolhos e espinhos espirituais. As pessoas são acometidas de toda sorte de infelicidade, de tragédias, o vazio no coração, a angústia profunda da alma, o homem que não acha posição na vida. É como alguém que está realmente com um espinho cravado no pé, no corpo, em algum lugar, e para onde ele mexe, onde toca, isso dói. É um desconforto constante. Eu, quando era criança, às vezes pisava em espinho e não tem posição para se ajeitar. Não há nada que conforte. O homem só sabe que tem uma dor profunda, os espinhos da vida. Hoje nós vivemos numa época de espinhos familiares atingindo a sociedade, trazendo calamidades e provocando desagregação no meio das famílias. Certa jovem um dia entrou no gabinete de um pastor, dizendo que já não suportava mais a mãe dela, pois a mãe dela se insinuava para a maioria dos namorados que ela tinha tido, chegando até algumas vezes, ou muitas, manter relações sexuais com eles. Ela então recorreu ao pai, e ele apenas lhe disse que a mãe dela era assim mesmo e que ele já sabia que estas coisas aconteciam. E esses são os espinhos da vida, esses são os cardos e abrolhos, as circunstâncias dolorosas. A família se separa, se dilacera, se desagrega, é totalmente ferida a toda hora, a todo instante. Nós temos ainda, olhando em volta, os espinhos sociais, os cardos e abrolhos, nosso país, nossas famílias inteiras, né? A gente vê aí morando na rua, que é uma tragédia. Ou quem nunca viu na Praça da Sé, no coração da grande São Paulo, eu vejo sempre um jornal estendido na calçada e neles deitados muitas vezes um senhor, uma mulher, entre eles uma criança. São os cardos e abrolhos e espinhos da vida, são as tragédias sociais que nos cercam. Ainda os abrolhos e os espinhos da religião, que são também muito dolorosos. Muitas vezes a gente está em crise religiosa, dolorido com os espinhos. Pessoas que têm grandes decepções com a religião, que já exauriram seus esforços para encontrar a felicidade. Pessoas que encontram dificuldades e que continuam incertas em relação à morte, que não sabem para onde vão depois que morrerem. Apesar da religião, elas continuam oprimidas, muitas vezes feridas por causa da iniquidade cometida nas religiões para as quais elas se entregaram. Entretanto, a Bíblia ensina que todos esses espinhos, todas essas tragédias do universo, essas calamidades cósmicas, espirituais, interiores, de todos os níveis, convergiram para Jesus na cruz. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele foi à cruz por causa dos nossos espinhos, cardos e abrolhos. Agarraram-no no jardim do Getsêmani, fizeram tudo que já mencionei no vídeo de ontem à noite, que eu gravei a pastoral sobre esse assunto, um cântico na agonia. Eu creio que vocês ouviram o vídeo. Pilatos ainda tentou libertar Jesus, mas os judeus não deixaram e pediram a sua crucificação. Pilatos disse que estava inocente do sangue daquele justo, e os judeus disseram que este sangue recaia sobre nós e nossos filhos. Jesus foi então entregue para ser crucificado. Fizeram com ele que ele carregasse aquela cruz até o Monte Calvário, onde ele foi pregado, ficando durante 6 horas. Um certo cientista chamado Samuel Hoagland, da Universidade de Dublin, na Irlanda, acho que é assim que pronuncia, ele diz que o coração de Jesus, na verdade, explodiu na cruz. Tamanho foi o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia na absorção dos males do universo. Um infarto fulminante matou o meu Jesus. Vocês podem ver mais sobre isso no meu vídeo Evidências Médicas da Morte de Cristo, que está também aqui no meu canal do YouTube. Quando estava ali pregado, ele fez várias declarações. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ao olhar para o lado, ele viu um homem, um ladrão que blasfemava intensamente. E do outro lado, ele viu um ladrão
companheiro de delitos daquele que blasfemava, que o repreendeu dizendo: tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Na verdade, nós estamos pagando uma consequência dos nossos atos, mas este, na verdade, nenhum mal fez. Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Há poucos dias preguei sobre isso na nossa igreja também. Vocês sabem que o dia dos judeus acaba às 18 horas. Logo, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo àquele homem é: antes das 18 horas do dia de hoje, nós iremos deixar a história deste mundo e você vai estar comigo diante de Deus, lá no céu, na história celestial. Seguiu-se que as angústias de todos os homens, a convergência de todos os males, a tragédia de todos os seres vivos, até mesmo as tragédias da natureza do universo, acabaram. Foram santificadas, curadas na cruz, no sacrifício do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 8, verso 17, eu dei essa aula no CTL, como filhos de Deus e também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. E no verso 21 do mesmo capítulo ainda diz: na esperança de que também a própria criação, a natureza, há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que está dizendo é que a própria natureza está gemendo, aguardando o dia da redenção. Todos os gemidos convergiram para Cristo, porque a angústia e o sofrimento foram tão grandes, a absorção de todos os males foi tão intensa, ao ponto do próprio Pai virar o rosto para Jesus na cruz. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida ele olhou e viu a sua mãe em pé, ao pé da cruz, e ele também viu o apóstolo João, e ele disse a Maria: mulher, eis aí teu filho, e voltou-se para o apóstolo e diz: eis aí a tua mãe, João. E João voltou-se a tomar conta dela a partir daquele dia em diante. Em seguida, a língua colou no céu da boca. Jesus teve sede, se desfazia em sofrimento. Ele mesmo diz: eu tenho sede. Então deram-lhe de beber uma coisa tão amarga que nenhum outro homem seria capaz de beber. Entre outras coisas, deram-lhe drogas. Pois aquela mistura de vinho com fel era uma droga judaica bem conhecida da época. Anestesiava a pessoa, diminuindo as dores. No entanto, Jesus rejeitou o uso de drogas, rejeitou o alívio, qualquer tipo de fuga. Ele assumiu tudo na cruz. Depois disso, ele ergueu os olhos para o céu e disse: está consumado. Dessa forma está tudo pago, já não havia mais dívidas. Jesus pronunciou uma palavra grega muito conhecida por qualquer romano, que na época era a palavra tetelestai. Quando alguém era preso, era levado a um cárcere ou a um oficial de justiça, esse oficial pegava a lista de todos os delitos, passando em seguida a leitura de sua sentença. Cumprida tal sentença, o mesmo oficial tirava a pessoa do cárcere, pegava o selo de autoridade vigente e batia sobre aquele papel tetelestai, ou seja, escrevia: está pago, está consumado. Significa dizer que aquele homem nunca mais poderia ser preso por aqueles delitos. E Jesus estava dizendo: Pai, eu paguei tudo para que aquele que crê em mim não tenha mais dívida. Não há mais nenhuma condenação para os eleitos de Deus. Jesus, então, olhando para os céus, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todos os espinhos deste mundo estiveram sobre Jesus Cristo, irmãos. Vocês se lembram que até mesmo a coroa dele era de espinhos? Todos os abrolhos dessa vida, todos os espinhos do universo, tudo estava sobre Cristo na cruz. Sua coroa era de espinho, era de abrolhos. Tirando-o dali, José de Arimateia o envolveu em um pano e colocaram sobre o corpo de Jesus quilos e quilos de especiarias aromáticas. Levaram ele em seguida para um túmulo novo,
Rolaram uma pedra de aproximadamente 1,5 toneladas, e aquele túmulo foi selado. Os guardas romanos selaram e ficaram de prontidão diante do túmulo. 3 dias depois, um anjo do Senhor desceu dos céus e houve um grande terremoto, e a sua aparência era como um relâmpago. E o anjo disse às mulheres que ali chegaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, pois já ressuscitou. Aleluia. Jesus apareceu aos seus discípulos e a Bíblia não relata sobre sua cabeça, não estava na cabeça dele uma coroa de espinho. Os espinhos caíram aos pés da cruz. Eles acabaram ali na cruz. Eu quero passar uma mensagem para você aqui no final. Todas as pessoas possuem seus espinhos espirituais, sociais, emocionais, espinhos que estão machucando, incomodando, causando alguma profunda dor. Não há nada, não há lugar, não há situação em que você esteja totalmente bem. Mas Jesus levou os espinhos na cruz. Não há mais razão para você estar vivendo essa tragédia, esse desconforto de não ter lugar, de não ter posição na vida, porque onde quer que você vá, o íntimo dói, não é mesmo? Tudo isso pode acabar na cruz. A coroa de Jesus era de espinhos, mas essa coroa caiu ali no chão. Muitos estão vivendo um caos familiar, com terríveis espinhos do adultério, da prostituição, da infidelidade, das drogas, da rebelião entre os filhos, do desentendimento entre os pais. Mas eu quero dizer que esses espinhos estavam sobre a cabeça de Jesus, caíram aos pés da cruz. Talvez você tenha um profundo espinho religioso, uma grande decepção com a sua religião que durante anos nunca lhe deu nada. E você continua sem saber para onde ir. Estes espinhos estavam na cabeça de Jesus e caiu na cruz. E foi com estes espinhos que ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No meio desses espinhos que ele carregou na cruz, ele quer lhe dar certeza de vida eterna. Ele quer ensinar para você que o céu está próximo. Ele quer lhe ensinar que ele é o sumo pontífice, que ele é o único principal construtor de pontes entre você e Deus. Que ele é o único mediador que pode arrancar os espinhos, os cardos e abrolhos da sua vida. Você também pode trazer seus espinhos a Jesus agora, enquanto está assistindo esse vídeo. Peça para ele levar esses espinhos que você carrega em sua alma. Estes que tornam o seu íntimo completamente dolorido e sangrento. Você pode pedir-lhe que ele preencha o vazio da sua alma para que ele tire esse medo que você sente da morte. Todas essas desordens da sua vida, Jesus já absorveu na cruz do Calvário para que você se sinta aliviado de suas dores. Basta tão somente que você entregue-se totalmente a Ele. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Venha Jesus, e saiba que ele não é um amuleto ou um talismã enfeitiçado. Ele não é um patuá, uma vacina. Jesus é o Senhor. Esteja ciente do ônus do que isso de fato significa e representa. Você precisa saber os custos. Os custos que terá que pagar. Ele diz que você precisa negar-se a si mesmo, ou seja, não vai ser você mais o centro de sua vida. Você terá que a cada dia tomar a sua cruz. Isso vai implicar que a cruz de Jesus vai significar algo para você se você deseja segui-lo. E é segui-lo não para conseguir vantagens, mas segui-lo porque ele vai ser o seu orientador. Outra coisa, a Bíblia diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque foi você mesmo que acabou andando em caminhos perigosos e pisando em cardos e abrolhos e espinhos. Você mesmo caçou o espinho para se ferir. Então agora você precisa dizer:
Senhor, eu estou cravado de espinhos, de cardos, de abrolhos, e eu quero ser sarado de todos os meus ferimentos. Peça sinceramente para que o Senhor possa te curar todas as feridas, e eu tenho certeza que Ele sarará você agora mesmo das tragédias da alma. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, amém.